Olá a todos vocês que estão nos assistindo no Que História é essa, Max? Que história é essa que eu vou contar no nosso canal do YouTube? Vocês podem estar estranhando a capa com o título do vídeo de hoje que diz em grego Thomistokos tis Kipro, enanici Pragmatikotides. Traduzindo isso em português, o segredo de Chipre, uma ilha, duas identidades. Vamos falar hoje da invasão da ilha de Chipre pelos turcos no ano de 1974, 20 de julho de 1974. Uma das situações de geopolítica ainda não resolvidas. Hoje, inclusive, está fazendo aniversário, 20 de julho, dia dessa invasão. Vamos entender isso um pouquinho melhor? Se você gostar do vídeo, se você gosta do tema, se inscreva no canal e deixe o seu comentário. Salve o post para você assisti-lo posteriormente. Eu posso dizer que a questão de Chipre ainda é uma ferida aberta. Por quê? Porque quando eu dou boas-vindas para vocês no nosso canal, eu não posso esquecer da data sombria na história. O aniversário da invasão turca de Chipre em 20 de julho de 1974, como eu falei. Um evento que não apenas dividiu uma ilha, mas também aprofundou séculos de animosidade entre duas nações vizinhas, Grécia e Turquia. Por que esse conflito ainda ressoa tão fortemente hoje? Quais foram as suas raízes? Como ele se desenrolou e qual é o cenário atual para esta ilha no Mediterrâneo? Preparem-se para uma jornada histórica que nos levará ao cerne de uma das mais complexas disputas geopolíticas do século XX. Fiquem conosco no Que História é essa, Max, para entender por que, 51 anos depois, a ferida de Chipre ainda está aberta. As raízes de uma disputa antiga, para que nós possamos compreender a invasão de 1974, nós precisamos recuar no tempo e entender as profundas raízes da beligerância entre gregos e turcos. Essa rivalidade não nasceu da noite para o dia. Ela é o resultado de séculos de história, marcada por dominação, lutas por independência e conflitos territoriais. Chipre é uma ilha estrategicamente localizada no Mediterrâneo Oriental. Sempre foi um caldeirão de culturas e influências. Por quase 400 anos, nós não podemos nos esquecer, a Grécia esteve sob o jugo do vasto Império Otomano. Essa longa ocupação deixou uma marca indelével na identidade grega, alimentando um desejo ardente por autodeterminação e independência. A Guerra de Independência grega no século XIX foi um capítulo sangrento que, embora tenha libertado a Grécia, solidificou um profundo ressentimento em relação ao domínio turco. Mas a história de conflitos não parou por aí. No início do século XX, com o colapso do Império Otomano, Grécia e Turquia se enfrentaram em uma série de guerras devastadoras. A mais notória foi a Guerra Greco-Turca, de 1919 a 1922, que culminou na trágica catástrofe da Ásia Menor. O genocídio dos turcos em relação aos gregos. Milhões de gregos foram expulsos de suas terras ancestrais na Turquia e um número significativo de turcos foi deslocado da Grécia. A situação para os turcos também não foi boa. Essa troca forçada de população gerou traumas e ressentimentos que ecoam até hoje, criando uma memória coletiva de dor, injustiça de ambos os lados. Em Chipre, essa tensão histórica se manifestava na convivência entre a maioria cipriota grega, que sonhava com a união da ilha à Grécia, um movimento conhecido como Enosis, em grego, união, e a minoria cipriota turca que temia ser oprimida e buscava a proteção da Turquia. A independência de Chipre em 1960, com um complexo arranjo constitucional
para proteger ambas as comunidades, não conseguiu apaziguar as tensões. Conflitos interétnicos eclodiram na década de 1960, pavimentando o caminho para a tragédia de 74. A invasão foi o dia que dividiu uma ilha. Sim, o estopim para a invasão turca foi um golpe de Estado em Chipre, ocorrido em 15 de julho de 1974. Este golpe, orquestrado pela junta militar que governava a Grécia na época, tinha como objetivo derrubar o presidente cipriota grego, o arcebispo Macários III, e anexar a ilha à Grécia. A Turquia, vendo isso como uma ameaça direta à segurança da comunidade cipriota turca, e uma violação do Tratado de Garantia de 1960, que lhe dava o direito de intervir para restaurar a ordem constitucional, agiu rapidamente. Sim. Na madrugada do dia 20 de julho de 1974, a Turquia lançou a Operação Átila. Foi uma operação militar em duas fases, envolvendo um vasto contingente de 40 mil homens, 35 navios, 300 tanques e 150 aviões. As tropas turcas desembarcaram em Kyrenia, no norte da ilha, e avançaram rapidamente. A invasão foi brutal, com intensos combates aéreos, terrestres e marítimos. O impacto imediato foi devastador. Milhares de mortos, centenas de desaparecidos, um êxodo massivo da população. Fato é que mais de um quarto dessa população cipriota grega foi forçada a fugir de suas casas no norte, tornando-se refugiados em sua própria terra. Ao mesmo tempo, cerca de 60 mil cipriotas turcos se deslocaram do sul para o norte, buscando segurança nas áreas controladas pela Turquia. A invasão resultou na ocupação de 37% do território de Chipre, efetivamente dividindo a ilha em duas. Uma ferida que não cicatriza é o que eu posso falar a respeito disso. 51 anos depois, Chipre permanece uma ilha dividida. A linha verde, uma zona desmilitarizada de 180 quilômetros de extensão, patrulhada pela Força de Paz da ONU, serve como uma fronteira de fato, cortando a ilha de leste a oeste, dividindo até mesmo a capital Nicósia, a última capital dividida do mundo. A autodeclarada República Turca do Chipre do Norte, RTCN, proclamada em 1983, existe em um limbo internacional. Ela é reconhecida apenas pela Turquia. A comunidade internacional, incluindo a União Europeia e as Nações Unidas, continua a reconhecer a soberania da República de Chipre sobre toda a ilha. Essa falta de reconhecimento isola a República Turca Cipriota do Norte e a torna economicamente e politicamente dependente de Ankara. Sim, ao longo das décadas, inúmeras tentativas de reunificação foram feitas sob a mediação da ONU, mas todas falharam. Propostas como o Plano Annan, em 2004, foram rejeitadas principalmente pela comunidade cipriota grega, que as considerava insuficientes ou desfavoráveis. As negociações são complexas, envolvendo questões espinhosas como a retirada das tropas turcas, o retorno de propriedades aos refugiados, a governança futura da ilha e a segurança de ambas as comunidades. Atualmente, eu posso dizer que a situação é de um conflito congelado. A falta de progresso nas negociações tem gerado frustração em ambos os lados e na comunidade internacional. Enquanto a República de Chipre e a maioria dos países defendem uma solução de federação bizonal e bicomunal, a Turquia e a liderança cipriota turca têm defendido uma solução de dois estados, o que é inaceitável para a República de Chipre e para a ONU. A presença contínua de tropas turcas no norte e a questão do reconhecimento da RTCN são os maiores obstáculos para uma solução duradoura. Posso dizer ainda, falando bem a verdade, que a história de Chipre
é um lembrete doloroso de como moldar o destino de uma nação e de seu povo. A invasão de 1974 deixou cicatrizes profundas dividindo famílias, comunidades e uma ilha inteira, enquanto o mundo observa a esperança de uma Chipre unida e em paz. Permanece um sonho distante, mas que muitos ainda se recusam a abandonar. Enfim, para você que está nos assistindo, seja você grego, cipriota grego, turco cipriota, ou mesmo brasileiro ou de qualquer outra nacionalidade, mas que está entendendo o português, esperamos que este roteiro tenha fornecido uma compreensão mais profunda sobre a complexidade da questão de Chipre. Faço um apelo bastante profundo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curti-lo, compartilhá-lo e se inscrever no canal para mais conteúdo histórico e geopolítico. Deixe os seus comentários abaixo sobre o que você pensa sobre este conflito. Eu, Max Goniades, agradeço imensamente o prestígio que você nos deu até aqui e até o nosso próximo vídeo encontro. Forte abraço a todos.